Bom dia, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais um dia, né? Mais uma manhã o Senhor preparou para nós. E que dia! Hoje são 2/9/2025. Ei, acorda, é o seu dia. O dia de você fazer a diferença na presença do Pai. E eu desejo uma excelente terça-feira. Eu desejo um dia cheio de paz, de amor, de sabedoria, de alegria, que você se posicione como filho, como filha, como herdeiro, como herdeira. Amém? Receba tudo que enquanto nós dormíamos ou não, o Senhor preparou para nós. Desejo também para você hoje um feliz devocional, que você viva esse momento e que você saia daqui continuando a viver esse momento. Amém? Vamos ler o Salmo 91. Em seguida, quem vai louvar já fica pronto aí, tá bom? Perdão. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás de terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade. Lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Isso é uma promessa para nós hoje. Amém. Quem vai louvar? Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Será que ela não entrou ainda? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É Bom missionária dia, paz Isabel. do Senhor. É, Tô aqui. Eu tô aqui, tô quietinha aqui. eu estou lhe vendo. O que aconteceu? Será que eu mudei? Porque eu chamo missionária Isabel. Não, Vai lá. não, não, eu tô aqui. Vou louvar o nome do Senhor com o hino da Amém. harpa número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu está fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou,
Amou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro. Nele podemos alcançar. Agradeço ao Senhor por mais esse mês que Ele tem nos dado e agradeço a Deus por esta oportunidade, que nós tenhamos um mês de setembro abençoado na presença de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui a pastora Thais para fazer a oração inicial, se ela puder. Orar pela vida da pastora Josenilde, que vai ministrar a palavra. Amém? Pastora Thais, pode? Amém. Paz do Senhor a todos, um bom dia. Vamos orar pela vida da pastora Josenilde. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer por este devocional, pela vida de cada um que está aqui. Eu apresento a vida da pastora Josenilde, Pai, que vai estar ministrando a tua palavra nesta manhã, Senhor amado. Que o seu Espírito Santo, através da vida da tua filha, venha falar com cada um de nós de forma sobrenatural. Usa ela, Pai querido, com autoridade e poder, ó Deus. Senhor, também te peço nesta manhã que o Senhor cubra ela com o teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, proíba toda a retaliação contra a vida dela, contra a casa dela, contra a família dela, Senhor amado. No momento que ela estiver ministrando, Senhor, vai visitando os sonhos, os projetos, Pai. Tudo aquilo que ela tem colocado em oração diante do Senhor, ó Deus. E usa a tua filha, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa. Missionária Isabel, Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa. Pastora Thais, amém. Pastora Josenilde, seja bem-vinda. A senhora tem até no máximo 20 minutos para transbordar do que o Senhor já transbordou aí para a senhora, amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Gratidão ao nosso Deus pelo privilégio que Ele nos concedeu. Um novo amanhecer. Vamos fazer tudo diferente que nós fizemos ontem. Amém? Glória a Deus. Pastora Amália, eu coloquei o tema e a ministração lá, mas eu vou repetir para alguns que podem não ter visto. O tema é: a obediência gera milagres. E a palavra se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Amém? Glória a Deus. Vai falar sobre a viúva de Serepta. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. Mas antes eu vou falar um pouquinho em 2 Reis sobre a viúva, no capítulo 4, versículo 2, quando o profeta Eliseu perguntou à viúva o que ela tinha em casa, e ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essas duas histórias, amada igreja, têm em comum uma viúva. Aleluia. Em 2 Reis, vai falar que aquela viúva, ela tinha 2 filhos. E seu marido morreu deixando muitas dívidas. E os credores chegaram para tomar aqueles 2 filhos para pagar a dívida do seu esposo. E Deus usou o profeta Eliseu, sucessor de Elias, para profetizar na vida daquela mulher. O que é que acontece, igreja? Houve a obediência. Aquela mulher ouviu a voz do profeta. Vai. O que tem em casa, ela disse, somente para ela, aos olhos humanos, era coisa pequena, coisa pouca. Uma botija de azeite. Mas quando houve a obediência, o milagre foi gerado. Ela obedeceu quando o profeta Eliseu falou: vai, toma vasilhas emprestadas, não poucas, muitas vasilhas, entra na tua casa, tu e teu filho, feche a porta.
E o milagre começou a acontecer. Já a viúva de Sarepta, Deus deu uma ordem a Elias, vai, que tu irás encontrar uma viúva que irá te sustentar. Aleluia. Igreja, o que me levou a crer, eu creio que Elias disse assim, se é uma viúva que vai me sustentar, vai ser uma viúva rica. Aleluia, Jesus. Mas nós sabemos que nosso Deus é Deus de milagres, é Deus do impossível. E quando Elias foi chegando, ao longe ele avistou aquela mulher catando gravetos, igreja, para acender o fogo. E Elias se aproximou daquela mulher. Eu creio que ele olhou assim para o ambiente em que ele estava se encontrando, e ele não viu riqueza nenhuma. E ele deve ter imaginado, como esta mulher vai me sustentar? Porque eu estou vendo que ela está precisando de ajuda. Aleluia, Jesus. E aí aquela mulher adentrou para sua casa, ele entrou também junto com ela e disse assim, faz o primeiro pão e dai-me. E ela disse assim, Senhor, eu só tenho isso aqui. Para mim fazer esse pão, para eu e meu filho comermos e depois morrermos, porque não temos mais nada. E Elias tornou a falar para ela, faz o pão e dai-me primeiro. Aquela mulher ouviu a voz do profeta. Ela teve fé naquilo que ela não estava vendo, naquele cenário que ela não estava vendo. Estava vendo um homem simplesmente pedindo um pão para ela. E ela estava entre a cruz e a espada. Eu como mais meu filho para depois morrermos, ou eu dou para esse homem? Mas o que é que ela fez? Ela obedeceu à voz do profeta. Assim como aquela mulher lá na Segunda Reis, que eu citei primeiro, ela ouviu a voz do profeta, ela obedeceu e teve fé. O milagre foi gerado na vida daquela mulher. As vasilhas foram todas cheias, e quando ela diz, traz mais uma vasilha, o filho disse, não tem mais, acabou. Ou seja, o azeite cessou. Porque o milagre de Deus na minha e na tua vida não é para ser jogado fora, igreja. É para a gente preservar. E mais uma vez, mesmo ela recebendo aquela ordem do profeta, vai, aí ela disse assim, o milagre eu consegui. Agora eu vou pedir direção do que eu devo fazer. Ela poderia dizer, o azeite é meu, eu vou fazer o que eu quiser. Mas não, ela teve que ir até o profeta pedir novamente direção do que ela deveria fazer. Ou seja, houve obediência, igreja. Vai, vende tudo e vai viver do resto. Paga o que tu deve e vai viver do resto. Na vida da viúva de Sarepta também não foi diferente. Quando aquela mulher fez aquele pão, ela dividiu o pouco que ela tinha, dividiu não, ela entregou, porque ela não comeu daquele pão, ela entregou para o profeta. E quando ela olhou, estava tudo transbordando na casa dela. A farinha foi multiplicada, o azeite foi multiplicado, igreja. E o que você tem na tua casa? Aos teus olhos pode ser pouco, mas o Senhor pode multiplicar. Se você ouvir a voz dele e obedecer, o milagre pode acontecer. Igreja, muitas das vezes o Senhor nos abençoa, não é só para a gente, não. A bênção vem para a minha vida, vai para a tua vida, para a gente abençoar o nosso próximo que está necessitando. E muitas das vezes, muitos irmãos são tão egoístas que dizem assim, eu tenho isso, e se eu tirar, vai me fazer falta amanhã. Ei, o amanhã eu e você não podemos fazer nada, porque ele não nos pertence. Ele pertence a Deus. E quando você tem 1 quilo de sal, eu vou botar o mais barato na tua casa. Que muitas das vezes eu vou no mercado para comprar o sal, compro tudo e esqueço do sal. O mais barato eu esqueço de comprar. E nós sabemos que o sal é essencial na nossa comida. É o tempero que dá sabor. Você pode temperar ele com todos os legumes. Mas se faltar o sal, falta o sabor. Na minha e na tua vida, se faltar a presença de Deus, falta tudo.
nós não temos nada. Nada nós podemos fazer sem a presença de Deus, se não for Deus nos conduzindo, nos dando a direção. Então, igreja, o que é que houve? Houve obediência na vida dessas duas mulheres. Pastora, por que a senhora está pregando em Primeira Reis e está falando do Segunda Reis? Porque Deus usou duas mulheres passando pelo mesmo sofrimento, viúvas, para mostrar, se houvesse obediência, como houve naquelas duas mulheres, o milagre aconteceu. A multiplicação aconteceu. Deus usou... Eliseu foi sucessor de Elias, Josué foi sucessor de Moisés, Deus começou a usar Moisés para tirar o povo do Egito, e um determinado tempo, Deus precisou tirar Moisés de cena, mas já tinha um sucessor, alguém que caminhava lado a lado com Josué, com Moisés, aprendendo tudo aquilo que era necessário para ele dar continuidade à obra do Senhor, que era tirar o povo da escravidão. Igreja, no mundo que nós estamos vivendo hoje, tem pessoas sendo escravas, sim, do inimigo. Da prostituição, no adultério, nas drogas. E Deus nos convida a levar sua mensagem para essas pessoas. No tempo de Noé, Noé pregou 120 anos para um povo rebelde que não deram ouvidos e foram destruídos. Aleluia, Jesus. Deus deu uma ordem a Jonas para ir pregar em Nínive. Jonas, ele fez o quê, igreja? Ele fugiu. Com medo de Deus, não, com medo do povo. Com medo do homem. Mas ele também podia imaginar, não, Deus pode mudar de ideia assim, sabe por quê? Houve arrependimento. Deus não destruiu aquela cidade. Igreja, quando nós nos arrependemos verdadeiramente de todo o nosso coração, o nosso Deus nos perdoa. Mas nós temos que ser verdadeiros. Não adianta você tentar fazer barganha com Deus, não. Você confessa a Deus da boca para fora e o coração está cheio de maldade. Você diz, eu vou fazer isso aqui porque o meu pastor não está vendo, o missionário não está vendo, o meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo. Ei, mas você está esquecendo que o grandão da Galileia está com os olhos abertos em todo o tempo, atento a cada movimento da gente. Até mesmo antes da gente falar ou fazer, ele já sabe o que nós estamos pensando. Vamos obedecer igual essas mulheres obedeceram. Vamos colocar nossa fé em ação. Ainda que o impossível, porque para Deus nada é impossível. Aos meus olhos, aos olhos teus, nada poderia acontecer naquela botija de azeite da viúva de Segunda Reis, como também na viúva de Primeira Reis, a farinha e o azeite. Para mim, para você, a gente está olhando assim, a gente fica assim, é simplesmente uma botija com um punhado de farinha. Mas quando elas ouviram as vozes dos profetas, elas obedeceram e colocaram a fé dela em ação. O que você precisa fazer para um milagre acontecer na tua vida? O que você tem colocado nas mãos do Senhor? Porque a viúva de Segunda Reis, ela foi ao encontro do profeta. Olha como é que é linda a história. Ela procurou o profeta, ela procurou qualquer pessoa, não. Ela procurou alguém que poderia resolver o problema dela. Então, ela colocou a fé dela em ação. E a viúva de Primeira Reis, ela não foi ao encontro do profeta, foi o próprio Deus que enviou o profeta até ela.
Mas enviou dizendo que a viúva iria sustentar Elias. Mas Deus é lindo. Tudo o que Deus fala, ele cumpre, igreja. Porque aquela viúva, ela sustentou Elias, sim. Ela matou aquela fome que ele estava sentindo. Mas era porque Deus queria trabalhar na vida daquela mulher. Deus tinha promessa. Era uma grande seca naquela época. Mas Deus, ele ama aqueles que o obedecem, que ouvem a sua voz. Ele se alegra. Ele se compraz com a nossa dor, igreja. Eu não sei como você adentrou esta live, eu não sei o que é que você estava querendo ouvir, mas Deus conhece a necessidade de cada um. Ele sabe como deve trabalhar e o tempo de trabalhar. E não queira eu e você ensinar a Deus nada, não. O nosso Deus, ele não precisa de nós para nada. Mas nós somos inteiramente dependentes de Deus. Sem Deus, nada podemos fazer. Seja grato. Um copo de água. Agradeça ao Senhor. Porque Ele te deu para matar a tua sede. Eu nem sei fazer. E se chegar alguém batendo a tua porta, se você só tiver esse copo de água, se você não quiser dar tudo, mas de vida, mate a sede do teu irmão. O Senhor não vai querer que você fique com fome nem com sede, não. É isso que eu estou falando. Se você não puder dar tudo, mata a sua sede, mata a sede do teu próximo. Mata a tua fome, mata a fome do teu próximo. Porque quando você divide o pouco que você tem, o Senhor vai lá e multiplica. O nosso Deus é Deus de multiplicações. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou multidões. Foram 5.000 pessoas, fora crianças e velhos. E todo mundo comeu, se saciou e ainda sobrou. 5 pães e 2 peixinhos, igreja. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Independente das circunstâncias que eu me encontre hoje. Ele me colocou de pé. Ele me deu fôlego de vida. Ele me deu a voz para me estar falando para vocês hoje. E as demais coisas Ele irá acrescentar e fazer na minha vida e na tua vida. Só se disponibilize a trabalhar para papai. O nosso Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, igreja. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas muitos corações são corações ingratos, corações duros. Mas Deus quebra, Deus transforma, Deus restaura. Basta abrir a porta e deixar ele entrar e trabalhar. Porque o nosso Deus, ele não é invasor. Ele bate na porta, se você abrir, ele entra e faz morada. Mas o inimigo não, o inimigo ele é ousado. Ele arromba a porta. Só basta achar uma brechinha aberta para fazer o estrago na vida do crente, do ser humano. Amém, igreja? Até aqui o Senhor me conduziu. Estou grata ao Senhor por cada oportunidade que Ele tem me dado, por cada família aqui representada. Obrigado, pastora Amália, pela confiança. Eu não sei fazer nada, mas o nosso Deus sabe. E Ele pega os pequenininhos para confundir os grandes. Aqueles que acham que são, que falam bonito, que pregam bonito. Mas a gente não tem que pregar bonito nem fazer bonito para o homem. Tem que entregar verdadeiramente aquilo que o Senhor nos manda. Sermos verdadeiros adoradores, adorarem o nosso Pai em espírito e em verdade. Amém? Cheiro no coração de cada um. Amo vocês. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade.
Amém, pastora Josenilde, que palavra, né? Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério e tudo que tocar abençoado será. O Espírito Santo, ele nos corrige, né? De muitas coisas no nosso dia a dia. Então, eu estava pregando, falando sobre o nosso comportamento como cristão, falando que o Espírito Santo, ele nos conduz. Quando a gente se posiciona como filho de Deus, de fato, de direito, a gente quer aprender, o Espírito Santo, ele nos auxilia, né? E eu tenho combatido na igreja que orar e pregar é pregar, e que louvar é louvar, porque nós estamos perdendo essa essência. A gente vê as pessoas subirem no púlpito louvando e pregando. A gente vê as pessoas subindo no púlpito orando e pregando, tirando, às vezes, a autoridade de uma pessoa que já pregou, né? A gente tem que ter cuidado com isso. O Espírito Santo me corrigiu. Filha, louvar é louvar, ou pregar é pregar, orar é orar. E aí, ontem, eu fiz uma palavra toda, né, bonitinha, né, vou falar sobre isso, tarará, vai chegar. Aí, os pastores falaram, realmente, nós estamos perdendo a essência de cristão, de ensinar cristãos, porque a gente vê as pessoas subirem no púlpito louvando e pregando. O ministrante, ele pode pregar, louvar, e as pessoas orando e pregando, né? Em onde entram, aonde vão fazer as coisas. A gente está perdendo a essência de cristão, irmão. A gente está fazendo o nosso jeito e a gente está apanhando. O Espírito Santo, fique com os ouvidos atentos. O Espírito Santo, ele nos corrige, ele me corrige, gente, todos os dias. Eu quero ter a correção dele, não importa se eu vou chorar, se eu vou ficar triste por umas horas, mas eu peço todos os dias, Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo, eu quero que vocês tenham para mim hoje, me corrijam, para me ser uma filha de fato, de direito, para me ser herdeira, né? Então, a gente não pode mais fazer as coisas de qualquer jeito, da nossa forma, chegar, falar, não, peça para o Espírito Santo lhe corrigir, peça para o Espírito Santo lhe orientar. Hoje, você que é pai, que é mãe, peça para o Espírito Santo lhe ajudar a conduzir seus filhos, conduzir a sua casa, porque se você for fazer para o seu domínio próprio, a gente faz muita coisa errada, a gente se comporta de uma forma muito errada como cristãos e nós somos espelhos para alguém, né? Às vezes a gente não quer o chamado árduo como ele, mas a gente precisa fazer, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ajudar as pessoas, né? Às vezes a gente tem 1 quilo de arroz, dá meio, né? Dá meio. E assim a gente vai vencendo a cada dia. E não se esqueça que hoje à tarde tem oração às 15 horas e orar é orar. Vai lá e ora. Hoje eu preciso de ajuda à tarde, né? Acho que a funcionária Jerusa não vai estar na oração. Amém? Eu estou precisando de uma pessoa para dirigir o devocional, eu estou em oração para Deus mostrar, né? Me ajudar aí nesse trabalho, eu creio que Deus vai mostrar a pessoa que Ele quer. Amém? A Patrícia estava orando, e aí caiu a live, eu vou chamar você para orar hoje, viu, Patrícia? Para a gente encerrar aquele ciclo de ontem, tá bom? Ore Tá aí, bom. a gente tem uns minutinhos ainda, e vamos com fé. Amém. Então já pode orar? Ok. Bom dia, irmãos. Então vamos dar continuidade, né, àquilo que o Senhor estava ministrando ontem. Palavra mais do que abençoada, né? Porque a palavra do Senhor, ela é abençoada, né? E louvamos a vida da amada, né, que trouxe essa palavra que aquece o nosso coração. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, dando continuidade, Senhor, a tudo que já foi declarado, profetizado, liberado. Pai amado, nós sabemos que em Ti, Senhor amado, não há escassez, não há falta. Pai, muito pelo contrário, quando nós nos posicionamos no Senhor, quando colocamos a nossa fé em ação, Pai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu continuo profetizando, eu continuo declarando sobre o mês de setembro, Pai amado, o mês de provisão sobrenatural. Pai, eu profetizo sobre o mês de setembro, Pai, que será um mês de surpresa. Senhor, eu profetizo sobre o mês de surpresa que o Senhor irá se manifestar de forma gloriosa. Senhor amado, porque quando nós declaramos a Tua palavra, quando nós profetizamos sobre a Tua palavra, Pai, os céus se movem, os céus, Senhor amado, são impelidos, Senhor amado, a se moverem ao nosso favor, quando nós profetizamos sobre a Tua palavra. Senhor amado, a Tua palavra, ela é escudo e fortaleza, Senhor. Pai, o Senhor é o nosso pastor, e a Tua palavra diz que de nada nós teremos falta. Senhor, nós não teremos falta, Senhor amado, de nada. Assim como a viúva, Pai amado, ela obedeceu ao Senhor. As duas viúvas, Senhor amado, ouviram a Tua direção, Senhor. Senhor amado, e elas experimentaram o sobrenatural. Elas viveram milagres sobrenaturais. Pai, eu profetizo, Senhor, que nós, como a Tua igreja triunfante sobre essa terra, Pai, que o nosso espírito, Senhor amado, obedeça ao comando do Teu Espírito. Senhor Espírito Santo, continua instruindo a gente. Continue nos dando a direção e mais do que isso, Senhor, queremos Te obedecer, porque na obediência opera o milagre, na obediência opera o sobrenatural, na obediência, Senhor amado, vem a honra, na obediência o Senhor opera no extraordinário, na obediência curas são manifestas, na obediência a escassez acaba, vem a provisão sobrenatural, vem o sobejar do Senhor. Senhor, na obediência, Senhor amado, o sobrenatural acontece, o poder do Senhor é manifesto. Senhor, nós não somos mais homens e mulheres naturais, Senhor, porque nós carregamos a Tua presença, carregamos a Tua glória, carregamos o Teu poder. Senhor, então, através do nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser homens e mulheres obedientes ao Teu comando, obedientes às Tuas instruções, Senhor. Oh, Pai amado, nós veremos e viveremos um mês sobrenatural. O mês de setembro será um mês do sobejar do Senhor. Viveremos milagres extraordinários, Senhor, porque eu creio, Pai. Eu creio no Teu favor, eu creio, se nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos em milagres, nós cremos no sobrenatural. Pai amado, quando nós semeamos, Senhor amado, no Teu altar, quando nós devolvemos ao Senhor aquilo que é do Senhor, quando, Senhor, nós separamos a nossa vida, Pai, deixamos de pecar, deixamos, Senhor amado, de tantas coisas para trás em obediência ao Senhor, é uma semente também, Senhor. Quando nós nos apartamos do mal, Senhor, é uma semente também, Senhor. É uma decisão, Senhor, em Te agradar, Senhor. Pai, e essas sementes, elas liberam acesso. Nós acessamos o sobrenatural. Nós acessamos, Senhor amado, aquilo que é impossível de se manifestar. Ah, Senhor amado, e o Senhor traz à existência o que não existe como se já sendo. Senhor, nesta manhã, Pai, eu oro, Pai amado, que o Senhor venha trazer à existência o que não existe como se já sendo. Senhor amado, eu oro, Senhor amado, para que o Senhor venha trazer à existência. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a manifestação da Tua glória, do Teu poder, do Teu favor no dia que se chama hoje. Senhor, eu creio, Pai, que sementes, Senhor amado, que já foram semeadas com lágrimas, Senhor. Essas sementes liberam o favor do Senhor. Pai, todas as sementes que os meus irmãos têm semeado com choro, com dor, com lágrimas, Senhor, mas em obediência, Senhor, eu declaro, eu profetizo, Senhor, que haverá, Senhor amado, um tempo, Senhor amado, de regozijo, Senhor, haverá um tempo de alegria e o tempo se chama hoje, o tempo, Senhor amado, se chama dentro deste mês de setembro, Senhor, porque quando nós declaramos a Tua palavra, quando nós profetizamos sobre a Tua palavra, Senhor, Senhor amado, os
céus se movem, o teu poder se manifesta, Senhor, porque não há nada que seja impossível do Senhor fazer, do Senhor realizar, do Senhor cumprir, Senhor. Nada é impossível do Senhor fazer, Senhor. Então, nesse mês de setembro, Pai, eu chamo a existência, Senhor, vendas extraordinárias. Eu chamo a existência riquezas escondidas, tesouros encobertos venham para fora, porque o Senhor fez, Senhor amado, para ser entregue às nossas mãos. Eu chamo a existência todo o recurso financeiro que os meus irmãos precisam para esse mês. Eu chamo a existência, eu chamo a existência, milagres sobrenaturais. Senhor, eu chamo a existência. Senhor, faça sobejar, Senhor amado, sobre essa escassez, Senhor. Ah, Senhor amado, multiplica o azeite. Multiplica o azeite, Senhor. Multiplica o azeite na botija, Senhor. Senhor, porque nós estamos profetizando sobre a Tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, que tem o poder, Senhor, de transformar toda e qualquer situação, toda e qualquer cenário. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor amado, sobejar do Senhor. Pai, eu chamo a existência novos clientes. Eu chamo a existência vendas extraordinárias. Eu chamo a existência, Senhor amado. Oh Deus, Senhor, 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 Senhor da glória. Aleluia, Senhor. Ah, Senhor amado, a bênção do Senhor, Pai, ela traz expansão. Eu profetizo expansão nas vendas, expansão, Senhor, na cartela de clientes, Senhor. Eu profetizo a tua bênção, Senhor, ela traz expansão. Senhor, venha largar as tendas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu profetizo, Senhor, eu chancelo esse mês de setembro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai amado, aleluia, a tua palavra, Senhor, ela é escudo e fortaleza. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta, Senhor. Senhor, eu declaro, Pai, que não importa em qual território que nós possamos estar, Senhor, porque o Senhor está conosco. Não importa o que o governo fala, não importa, Senhor amado, o que ditam. Senhor, a gente não se move por isso, a gente se move pelo que o reino dos céus fala ao nosso respeito. Nós somos nação eleita, nós somos sacerdotes santos, mulheres, Senhor amado, segundo os olhos do Senhor. Nós somos a igreja triunfante que marcha sobre essa terra. O Senhor é por nós e quem será contra nós? A gente não se move pelas palavras, Senhor amado, dos homens desta terra, pelos governantes, Senhor. A gente se move sobre a tua palavra, sobre o que o Senhor dita sobre a tua igreja. Não importa em qual território você esteja inserida, você se move por aquilo que a palavra diz ao teu respeito. Você se move pela palavra do Senhor. O Senhor é por nós e quem será contra nós? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu declaro, Senhor amado, essa palavra, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da presente de Deus, sobre todas as revendedoras, Senhor, e sobre o mês de setembro. Mês de setembro, ouça a voz do Espírito de Deus. Haverá grandes manifestos do poder no nome de Jesus. Haverá vendas transbordantes, haverá o sobrenatural. Senhor, assim eu oro debaixo da tua palavra, Pai, que tem todo o poder, e através do teu nome, Jesus, que tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, assim eu oro e eu entrego, Pai, em nome de Jesus todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Patrícia. Hoje deu tudo certo, amém? Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, suas vendas, em nome de Jesus, Patrícia.
Que momento, né? Eu Amém. queria, glória a Deus, eu gostaria de chamar a pastora Mônica, se ela puder, para ela dar a bênção apostólica. Hoje eu quero todo mundo comigo. Quem dera se eu pudesse chamar cada um de vocês. Amém. Vai, Senhor, igreja, pati, coisa linda de Jesus te ver. Vamos lá. Oi, meu amor, saudade. Vamos às bênçãos, queridos. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Abra o áudio, amém, meu povo. Hoje à tarde tem oração. Eu quero fechando o áudio de vocês. Deus abençoe. Cheiro no coração. Amém, amém, Ó, Jesus. Hoje às Amém, louvado 15 seja tem Deus. oração. Vou precisar, Glória a já Deus. estou pedindo ajuda aqui. Quem quiser me ajudar à tarde, tá bom? Fiquem na paz, uma excelente terça-feira. Obrigada, missionária Isabel, obrigada, pastora Josenilde, obrigada, pastora Thaís, pastora Mônica, Patrícia e todos vocês. Quem é só de devocional, amanhã a gente se encontra. E quem é também de oração da tarde, às 15 a gente se encontra. Um beijo no coração. Jesus Cristo ama vocês e eu também. Tchau, tchau. Eu vou tentar estar na oração das 15 horas hoje. Olha, Tati, quero ver vocês. Quem pode abrir a tela aí? Bora. Fazer coração, coração, coração. Tchau, tchau. Até amanhã. Ó, Vanessa, Thaís, Peri. Olha, tem mais uma Thaís. Ah, é a pastora Thaís. Tá lindona, né? Que esse moletom dela. A irmã Eliana, a Jennifer, Patrícia, Luzinete. Olha, Luzinete Cardoso. Eu só vi o nome. Que linda. Ah, tá. Tem mais alguém aqui? É a mãe da irmã Eliana. A Raquel, olha a Raquel. Quem mais? Quem mais? Ninguém mais. Então a gente já vai. Tchau, tchau para vocês. Um excelente dia. Obrigada, Bruninha. Deus abençoe você grandemente. Fiquem na paz. Tchau, tchau, meu povo. Até amanhã ou até às 15.